O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, janeiro já está acabando, né? E nós mais uma vez estamos aí entrando na sua casa, pedindo licença e já agradecendo pela audiência. Nosso tema de hoje é um tema muito interessante que tem tomado uma proporção muito grande na vida das pessoas. Ele sempre existiu, mas eu acredito que para as mulheres está tomando um rumo um pouco diferente, né? É o famoso amor próprio, que todos nós devemos ter, nós precisamos que ele exista dentro de nós, mas que às vezes fica muito apagadinho, né? Muito escondidinho e que não nos permite enxergar além do que o espelho nos mostra, né? Eu acho muito triste quando a gente para ler algumas reportagens sobre isso e revela que realmente pessoas não conseguem enxergar além da estrutura que elas veem no espelho. E nós somos muito mais do que o espelho nos mostra, né? Nós temos muito mais por dentro, muita história para contar, muita coisa para viver e muito ainda para fazer, né? Eu estou recebendo hoje a profissional de educação física Paula Ferreira, já é nossa prata da casa, já veio várias vezes. E é um prazer receber a Paula aqui hoje, porque não só para falar de atividade física, como ela já veio em outras vezes, a Paula, podemos dizer que ela está dando um 360 na vida em relação ao amor próprio. Nós vamos conversar um pouquinho e contar para vocês essa história hoje aqui no programa. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa Estação Saúde. Obrigada. Então, para a gente começar, o que hoje, Paula, depois de tudo que aconteceu que tu vai contar, né? O que é o amor próprio para ti? Bom, o amor próprio, como tu já falaste muito bem agora no início, é muito mais que aparência, né? Muitas pessoas pensam que o amor próprio está ligado somente à aparência, ao que a gente vê no espelho, mas é muito mais que isso. Eu diria que é muito mais ligado à nossa essência, a quem nós realmente somos no nosso interior, e está muito ligado ao autoconhecimento, porque para a gente saber quem a gente tem que buscar esse autoconhecimento. Então, e para a gente amar o exterior, a gente tem que estar muito consciente do que a gente é no interior, se conhecendo e se amando, se aceitando do jeito que a gente é. E como que começou isso na tua vida? Porque, na verdade, se a gente for olhar fotos no Instagram, no Face, várias vezes que tu já veio aqui, sempre essa questão Para mim sempre ficou evidenciado que não era só a aparência. Para mim sempre ficou muito forte que é algo que é a tua vivência. Tu faz exercício porque tu ama, não só pelo corpo, né? Sim. Eu sempre entendi isso, é a leitura que eu faço de ti. Mas a aparência para ti sempre foi muito importante também. Porque nas nossas conversas fora programa a gente sempre falava sobre isso. E o que essa história com o amor próprio mudou? Aonde que começou isso, né? Por que a tua vida tem mudado tanto nos últimos meses? Então, no início do ano passado, já estamos em 2017, então no início de 2016 eu iniciei uma dieta muito restrita. Eu sempre fiz exercício e me alimentei de forma saudável realmente porque eu gosto desse estilo de vida, mas como a gente estava conversando, essa linha entre vida saudável e obsessão é muito tênue, né? Sim. Então eu saí do que era saudável, do meu equilíbrio, para uma coisa muito obsessiva. Eu comecei a me preocupar demais com a aparência, então a dieta começou a ficar mais restrita, exercícios já não eram mais... Eu gosto muito do exercício, então eu não consigo dizer que eu não fazia por prazer, porque por mais que eu estivesse lá 2 horas me exercitando, eu estava fazendo porque eu gosto, mas eu já tinha que abdicar de momentos com a minha família, então já estava virando uma obrigação e não de forma prazerosa. E aí isso começou a me deixar doente mesmo. Eu tive uma compulsão alimentar muito séria e comecei a ficar bastante deprimida. A minha vida começou a ficar sem sentido. E justo tu que é uma pessoa tão alegre. Sim, né? Eu conto isso para as pessoas às vezes não acreditam, mas às vezes as pessoas olham aquelas fotos do Instagram e Face, a vida líquida, né, de redes sociais, e as pessoas
se iludem achando que a vida da gente é só aquilo, e não é, né? Tem muito mais por trás, todo mundo sofre, todo mundo passa por dificuldades, e eu estava vendo que por mais que eu estivesse chegando no meu objetivo de ter um corpo perfeito, que a gente sabe que não existe, né? Hoje eu entendo mais que tudo que perfeição não existe, e a partir do momento que eu descobri isso, foi uma libertação enorme, que eu não preciso ser perfeita e que não existe essa perfeição. Então, eu comecei a pensar que eu não estava feliz com essa falsa perfeição. Eu cheguei num corpo que eu disse, e agora? A minha vida mudou alguma coisa? Não tinha mudado nada, eu estava só mais triste por ter perdido momentos com a minha família, por não ter desfrutado de momentos como eu queria. Então, eu vi que não estava valendo a pena. Tu chegou no teu objetivo, que era o que tu pretendia, assim, do máximo, ou tu nem chegou e chegou a desistir antes, assim? Olha, hoje eu vejo que era um objetivo completamente distorcido, porque, né, eu sempre tive um corpo aceitável para... lindo, eu conheço ela desde mas muito assim, tempo. eu digo que a mídia, a cultura, a sociedade impõe demais os padrões, né? Então, o meu corpo naturalmente se encaixava nesses padrões. Sempre bonito. Né? Mas eu queria mais, porque a partir do momento que tu passa a se expor nas redes sociais, tu queres ficar mais perfeita, inspirar mais as pessoas. E aí vem a outra coisa, que é a diferença da inspiração e a comparação. Porque uma vez que tu estás te inspirando, tu procura coisas boas para tu evoluir também. A partir do momento que tu te compara, tu te coloca lá para baixo e não traz mais coisas boas. Tu se sente que tu não és boa o suficiente, que tu precisa mais. Enfim, essa loucura toda foi me deixando cada vez mais para baixo. Eu fiquei bastante deprimida e fui buscar a evolução espiritual, conhecimento espiritual, autoconhecimento, e estou muito feliz. A minha vida mudou completamente e eu estou trabalhando muito o amor próprio, agora também com as minhas alunas, com as seguidoras ali das redes. Tem sido muito bom. Porque, na verdade, acho que até para quem vê ficou assim... né? Tipo, tem fotos recentes que tu colocou, recentes, no ano passado, né? De fotos com aquele corpo, assim, que todo mundo julga que seria perfeito, melhor não existiria. Porém, a conclusão da felicidade não ser a completa daquilo que tu buscava, acho que ficou evidenciado, né? As pessoas começaram a entender e te ver de uma forma diferente. Exatamente. E também tem a coisa da imagem, da foto, né? Quando a gente... Muitas pessoas que me viam ali achavam que eu estava perfeita, mas quem me via pessoalmente se assustava. Me achava magra demais, me achava abatida. Eu acho que, de certa forma, eu tinha perdido a minha luz. Sim. Né? Porque o interior não estava bem. Então, não adiantava aquela carcaça, aquela capa estar daquele jeito e eu estar muito magoada, triste por dentro, né? Então... às vezes a gente coloca um filtro, pega uma luz melhor e a pessoa olha, uau! E talvez eu não estivesse como estava ali na foto, né? Quem me via pessoalmente estava vendo a verdade. Certo. O papo tá ótimo, mas o programa precisa ir para um rápido intervalo. A gente já volta. Fica ligado aí que a gente vai conversar mais sobre o amor próprio.